Oi, pessoal, tudo bem? Sétimo ano, que há um ano atrás era o meu prezado e querido sexto ano, né? Ou melhor, os meus sextos anos, aqueles sextos anos que eu conheci antes da pandemia e que a gente já estava estudando filosofia presencialmente e depois de maneira online. Sejam todas e todos muito bem-vindos à aula de hoje, onde a gente vai falar sobre os conteúdos aqui de baixo que eu coloquei aqui, ou melhor, que estão aqui embaixo, que são olhares, autoconhecimento, empatia e amizade, né? Esses conhecimentos que a gente vai ter de nós mesmos, a gente chama de autoconhecimento. E a gente pode usar os olhares para quê? Para olhar para dentro, né? Então a gente está lembrando tudo que a gente aprendeu lá no sexto ano, que a gente conversou sobre empatia, sobre amizade. E como eu dizia para vocês, o que está aqui embaixo nesse slide, o que foi colocado aqui embaixo nesse slide é o conteúdo, isso que eu quis dizer, da aula de hoje, tá bom? Então vamos começar com os olhares, pessoal. O que significa, né, no sentido filosófico que a gente tem trabalhado? Qual o sentido da palavra olhar? Não é só o uso externo da visão, não é só o uso concreto, né? Que a gente fala da concretude, da realidade, né? Da matéria, do olho, né? Não, pessoal. O olhar nesse sentido aqui, ele tem um significado simbólico, né? Ou seja, quando a gente olha para algo, o que a gente está fazendo? A gente está elegendo esse algo como objeto do que, pessoal? Da nossa atenção, do nosso conhecimento, do nosso exame, né? Mas, como nós somos seres humanos, por exemplo, eu sendo ser humano, professor de vocês, etc., o meu olhar, ele só está percorrendo essa sala onde eu tô. Tá olhando o celular que eu tô gravando a aula. Eu não tô com o olhar do outro lado da porta, para fora da casa, né? Eu não tô com o olhar, sei lá, no passeio público da nossa cidade, no jardim botânico. Ele está limitado. O meu olhar, assim como o de vocês que estão olhando a nossa aula agora, ele está limitado, né, pessoal? Aquilo que ele pode alcançar. A nossa atenção, a nossa mente, né? Ela também é como um olhar. E a gente tem as nossas limitações enquanto ser humano. Por isso que o diálogo é aquilo que possibilita que eu olhe o que o outro está me propondo, que eu olhe o que o outro está vendo. Por exemplo, vamos supor que agora um amigo nosso ligue pra gente aqui, comece a contar: olha, eu tô aqui na praia, hoje o dia tá muito ensolarado, tá muito bonito, venham aqui visitar, vamos ter aula de filosofia aqui na praia, imagina que legal, né? E ele começa a contar, e o dia tá assim, e tem um navio passando no horizonte, tem uma pipa no ar, tem os pescadores aqui na Bahia, na orla, né? E olha que interessante, isso é muito legal, pessoal, porque a gente, a partir do ouvido, a partir do diálogo, né, que é algo fundamental para a filosofia, que a gente tem? A gente tem a possibilidade de olhar mais coisas. Você gostaria de poder andar com vários olhos? Sei lá, você imagina que você tem um olho no seu bolso, daí você joga para cima esse olho, uma câmera que está conectada ao teu olho de alguma forma, você cola aqui uma coisinha, ó, imagina isso. Você cola um dispositivo aqui do lado do teu olho, só pega e cola, e tem uma câmera num formato de olho, você pode ter várias, aí você joga para cima e olha a partir daqui, ó, conectado no Bluetooth, no Wi-Fi, começa a ver o que aquele olho está fazendo. Aí você pega esse olho, ele cai na sua mão, você joga embaixo da cama, ele começa a ver o que está embaixo da cama. Aí você fala: nossa, aquela coisa que eu perdi há alguns meses estava aqui embaixo da cama, como que eu não vi? Meses não, né?
algumas semanas. Esses dias achei, isso não é legal? Você poder ver coisas que você ainda não enxerga. Então, essa é a característica do ser humano. Formas diferentes de olhar e de entender compõem a nossa identidade, o nosso ser, né? Que é o ser humano. Então, a gente tem diferentes perspectivas, ou seja, diferentes pontos de vista, né, pessoal? Muitas vezes a respeito de um mesmo assunto, porque cada um teve a sua vivência, teve a sua história, cresceu num lugar, teve certas experiências, né? O vô de alguém podia ser agricultor, o vô de outro podia ser pescador, o vovô do outro podia ser jogador de futebol, né? Ou padeiro, confeiteiro. E daí cada um traz para o seu neto, vamos supor, alguma experiência, uma perspectiva mais praiana para o pescador, uma perspectiva mais gastronômica para o confeiteiro. E cada um vai tendo a sua identidade, as suas experiências, né? A mamãe de alguém pode ter uma determinada função, outra pessoa faz outra coisa, o papai, a mamãe, certas experiências, todas essas vivências vão fazendo que a gente tenha uma certa maneira de pensar e de ver o mundo, Então, a gente tem essa perspectiva, essa maneira de encarar as coisas, né? Às vezes mais otimista, às vezes com essa ou aquela característica mais bem-humorada. E daí quando a gente tem um amigo, uma amizade, quando a gente convive com as outras pessoas e dialoga, o que a gente faz? A gente troca essas experiências e a gente ganha aqueles olhinhos que eu falei, né? Eu acho que vocês gostaram da ideia. Você poder ter uma câmera em formato de olho, em formato de bolinha, sabe aquelas bolinhas de borracha? E ter até várias. Aí você cola um quadradinho assim, ó, aqui, em volta do seu olho, conectado ao Wi-Fi por Wi-Fi. Pense nessa ideia, né? Olha que legal. Conectado a cada uma dessas bolinhas com uma câmera em formato de olho. E daí você joga essa bolinha e por Wi-Fi, por Bluetooth, ele mostra para tua visão, para tua mente, tudo aquilo que aquela bolinha está vendo, né? A gente não tem isso, que eu saiba, né? Ainda na tecnologia. Mas a gente pode ter, pessoal, olha que bacana, na filosofia, naquilo que é mais profundo, nas ideias. Basta eu escutar os meus colegas, eu escutar ah, os meus amigos, as pessoas, ler mais, né? E aprender. Daí é como se eu estivesse olhando para algo novo, porque eu estou aprendendo aquela perspectiva, aquele ponto de vista do meu colega, do meu amigo, do meu professor, de um escritor que eu aprendi a ler. Talvez vocês já tenham lido o Antoine Saint-Exupéry com as fábulas dele do Pequeno Príncipe, né? Um ótimo autor. E o que acontece? Você tem a perspectiva dele, parece que ele jogou essa bolinha dele lá no mundo para cima da lua, que a gente chama de supralunar, né? Para cima da lua, com as histórias do Pequeno Príncipe, no planeta, a rosa, a, a raposinha. Então, isso é muito legal, né, pessoal? Por quê? Porque é a partir de ouvir, de ler, que a gente tem acesso a outros mundos, né? A outras perspectivas e a outros pontos de vista. Agora, o que acontece se eu pegar esse olhinho e me concentrar em mim mesmo e olhar para dentro, pessoal? Eu posso desenvolver o quê? O autoconhecimento, que consiste em estudar, né, o nosso interior, o nosso mundo, o nosso universo, o nosso cosmos interior. Cosmos é aquele universo onde tudo tem o seu lugar, né? E nós, como somos seres humanos, tudo em nós tem o seu lugar, a nossa imaginação, as nossas vontades, as nossas memórias, o nosso entendimento, né? Uma série de coisas que na filosofia a gente chama de faculdades. Faculdade da imaginação, do entendimento, da memória, os nossos sentimentos, as nossas ideias. Tudo isso compõe aquele universo tão organizado que a gente chama de microevolução.
de cosmos, ou microcosmos, né? Porque o macro é o grandão, o universo para fora de nós. Mas será que o de dentro de nós também não pode ser tão grande quanto esse que é para fora? Esse cosmos, pessoal, pode ser visto como o oposto de caos. Caos é o quê? É bagunça. Então, às vezes, a gente tem que transformar esse nosso lado interno, que a gente pode chamar de caos, em quê? Em cosmos, né? Às vezes a gente não se conhece, daí tá meio bagunçado o nosso lado de dentro, né? A gente não sabe quais ideias está tendo, como tá pensando. E o que acontece? A gente tem que começar a colocar ordem na nossa casa interior, que é onde a gente sempre tá. Nós mesmos, aonde a gente vai, a gente tá. Não tem como fugir, né? Então, a gente experimenta o mundo a partir de nós mesmos, né? Então, vamos supor que você vai passear de carro, mas o carro está muito duro, ele está machucando. Toda vez que ele passa num buraquinho, ele machuca. Vai ficar meio ruim o teu passeio, né? Agora, a vida, ela é experimentada a partir de nós. É como se nós fôssemos o carro, né? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que procurar se sentir bem, procurar se desenvolver, aprender a viver para sentir bem a vida. Quando você está naquele carro gostoso, bem organizado, quando você vai passear, né, com um ar-condicionado, uma boa música, se sentindo bem, o passeio não fica gostoso. É mais importante, às vezes, o carro do que o passeio, muitas vezes, né? Então, é que nem a gente tem que estar bem, porque senão o dia pode estar até ensolarado, mas se a gente está mal, a gente não aproveita. E o dia pode estar até nublado, meio chuvoso, tempo, como dizem, meio feio, mas se a gente estiver bem, a gente faz aquele dia um dia muito legal, certo, pessoal? Então pensem comigo, vale a pena se conhecer para a gente poder se sentir, ser melhor, dar o nosso melhor, certo? Então, como que a gente faz isso? A gente observa o nosso mundo interior e a nossa subjetividade, que a gente chama, né? Aquela característica que é diferente dos outros, que é nossa, é mais íntima. E a gente busca formas para conhecer, para estar em contato com o nosso lado interno, tá bom? A gente chama de essência, né? Esse lado interno. Então, é um exercício o do autoconhecimento e ele é essencial e ele contribui muito para a nossa vida, né? Porque, como eu expliquei, como num passeio, muitas vezes, se você vai fazer um passeio de carro, o carro tem que estar bom, né? Não pode ficar quebrando e tal. Senão você pode estar até na Disney, mas você tem que parar para ficar arrumando o carro, se ele machuca, se ele está muito quente ou muito frio dentro desse carro, o que acontece? O teu passeio não fica legal. Agora, no exemplo que eu estou dando, essa metáfora, nós mesmos somos o carro e a vida é o passeio, digamos assim. Então, a vida, as questões externas, a economia, a política, as relações internacionais, pode estar tudo bom, né? Mas se eu não estiver bem, esse passeio, entre aspas, o que acontece? Ele fica prejudicado. Então, tá aqui um pouco da importância do autoconhecimento, né, gente? Vamos falar sobre mais um tópico que a gente ficou de conversar? Qual é ele? É o tópico da empatia. Vamos lembrar o que significa essa parte aqui, ó, depois do empatia. Só essa parte, patia, né? O que significa patia? Patia vem do grego patos, que significa emoção, né? Sentimento no sentido da emoção. Não é qualquer sentimento, é o sentimento, os sentimentos emocionais, tá bom? Então, patia pode significar desequilíbrio também. E esse patia, que em grego é patos, né? É só a tradução do patos para as línguas modernas, vem como patia. O que tem patia? Quais são as palavras que tem patia? Simpatia, antipatia, apatia, empatia.
E esse patos, ele tá em outras palavras, tipo pateta, vem de patos. Porque o que que é patos? Patos, além de emoção, também é desequilíbrio. Pateta não é aquele cara meio desequilibrado e tal, meio pateta, que a gente fala, como aquele personagem, né, famoso, acho que da Disney. É, pessoal, olha que legal. Patos, sentimento, né? Na verdade, não é só o sentimento do belo. Ah, essa palavra aqui, patos, ela talvez seja até melhor traduzida não como sentimento, por exemplo, não como sentimento, que dia lindo, tô sentindo que esse dia é lindo, tô na praia, tô aproveitando, tô em Curitiba, mas o dia tá maravilhoso. Não, não é esse sentimento, é no sentido da emoção, né? As emoções. Quais emoções? A emoção do amor, a emoção da dor do sofrimento, da paz. Patos é mais no sentido das emoções mesmo, tá bom? Nesse sentido. Então, quando eu tenho simpatia, veja, tem o patos. Esse patos, pessoal, olha que interessante, né? O patos, a palavra simpatia, ele está substituindo, por assim dizer, a tonia na palavra sintonia. Já ouviu falar? Nós estamos sintonizados hoje. As pessoas às vezes brincam, né? Quando as pessoas estão mais conectadas. Porque esse sim é da conexão mesmo. Sintonizados. Estamos no mesmo tom, né? Então aqui, ó, minha blusa é vermelha. Aqui atrás tem um fundo mais ou menos vermelho, meio marrom. Deve aparecer aí para vocês. Não é o mesmo tom, né? Mas aqui embaixo no desenho, ó, tem o tom do vermelho, tem dois bonequinhos aqui embaixo, né? Um vermelho e um azul. E no lado desse lado aqui tá vermelho, é o mesmo tom de vermelho, né? Tem uma conexão ali, tem uma ligação. Sintonia é estar no mesmo tom, né? Sintonize nessa rádio, coloque nessa rádio, ligue ela. Então, o que é simpatia a partir desse exemplo? É estar no mesmo patos. Quando a gente tem simpatia por alguém, a gente está se conectando, a gente está se ligando por emoções, né? Está se dando bem, é assim que a gente fala. Antipatia é quando não, é quando está negando. Esse anti está negando, é quando as pessoas não se dão bem, quando dizem assim, o santo não bateu, né? Apatia é a negação. Esse A nega o patos. Então, a pessoa que está lá sem sentir nada. Então, empatia, esse em é um mergulho, né? Lembra quando tem drive-in, que você... vamos pegar no drive-in um lanche. Você, teu papai, tua mamãe, alguém da sua família, alguém que está com você, entra dirigindo para pegar o lanche. Drive, dirige, in, dentro. Esse em também é de estar dentro, do empatia, entende? Tá claro isso? Então, empatia é o que, pessoal? Empatia é estar dentro do patos. O que que é patos? É emoção, né? É nesse sentido que eu digo sentimento, no sentido das emoções, porque tem uma outra acepção também para a palavra sentimento. Então é quando eu estou dentro, né, daquele patos, daquela emoção de uma pessoa que eu vejo, que eu escuto, que eu conheço, e ela fala, eu estou me sentindo assim. Daí você mergulha, você se coloca no lugar dela e entra no lugar, naquele universo dela e se sente como ela está se sentindo. Daí você consegue ajudar muito mais ela, né? Então, a, a busca da empatia, né, consiste em compreender e respeitar os sentimentos, as perspectivas, as emoções das outras pessoas, pelas quais a gente está sentindo essa emoção, sem criticar e sem julgar essa pessoa, tá bom, pessoal? Uma coisa maravilhosa e fundamental para a nossa vida. Com ela, a gente consegue o quê? A gente consegue aprofundar as nossas amizades, né? A gente consegue ter amizades com vínculos muito melhores, muito mais apropriados, muito mais verdadeiros, muito mais duradouros, né? Duráveis, aliás, e mais perenes, né? Perene é o que? É uma coisa que sempre continua, né? Sempre vai para frente. Talvez vocês lembrem, né, que o Aristóteles explicou que as melhores amizades são aquelas que a gente tem por virtude, né, para ajudar.
Não aquelas amizades que ele chamou das piores, que são quais? Aquelas por interesse. Essas quase não duram. Porque quando acaba o objeto do interesse, acaba a amizade também, né, pessoal? Então, a partir da empatia, a gente estabelece laços mais profundos que são fundamentais na vida humana e nos proporcionam o que, pessoal? As amizades, as boas e duradouras amizades, né? Fiquem bem, um abraço e até logo!